Converso com você que quer fugir, que quer sair a francesa, que está usando a diplomacia muitas vezes para resolver alguma situação. Eu converso com você que está enxergando o seu ambiente de uma maneira um pouco tumultuada. Pode ser que você perceba que algumas certezas que você possuía anteriormente, elas estão se esvaindo pelas mãos. Pode ser que você sinta que vem uma tempestade chegando e por isso não quer enfrentar de frente o problema. Ou então pode ser que você esteja mesmo no meio de uma tempestade querendo sair correndo dela, querendo sair fugindo dela. Acontece que, o que você precisa aqui? Você precisa se apegar muito mais no seu lado sensível, você precisa se apegar muito mais na sua concha, na sua autoproteção, na proteção dos seus sentimentos, na proteção de relacionamento com pessoas que sejam mais sensíveis. Você está precisando muitas vezes entrar em contato com pessoas sensíveis, pessoas com quem vocês possam se confidenciar, pessoas que possam te trazer assim um colo de mãe, um conselho gostoso, um chazinho, para que você não se sinta tão injustiçado talvez, ou para que, esse sentimento de querer sair correndo, fugido, gritando, ele não se transforme em realidade, para que a gente não se deixe levar pelos nossos pensamentos que muitas vezes são aflitivos, são conflituosos, não vale a pena ficar alimentando eles. Então por isso que é preciso vocês entrarem em contato com pessoas que sejam mais sensíveis, ou vocês mesmos entrarem em contato com a sua própria sensibilidade, com a capacidade que vocês têm, por exemplo, de guardar segredos, de fazer confidências, de ouvir confidências, absorver aquilo e deixar para o outro, não é seu, você não precisa internalizar e mandar para o peito, entende? Mas assim, é muito uma fase de precisar de colo, de precisar de nutrição, de precisar nutrir a si principalmente. E aí, o que o tarô pede para vocês não fazerem? O tarô pede para vocês não ciscarem muito nas opções que existem para vocês. Não ficarem muito... mas eu posso fazer isso, mas eu posso fazer aquilo. Mas para sair dessa situação eu posso fazer assim, assim, assado. Não vai adiantar muito. Porque muitas opções que vocês podem escolher, elas talvez não sejam adequadas para o seu contexto, elas talvez não sejam adequadas para o que você precisa, as suas opções elas não vão estar muito condizentes com o seu coração, com o que você quer de verdade, entende? Então assim, não dê muita bola para elas, aprenda a ouvir o que você realmente quer, aprenda a ouvir o que seu coração está batendo, pelo que ele está pedindo, no porquê que ele está escapando com medo de quê, entende? Questionamentos que devem ser feitos para a gente fugir exatamente de algumas opções que não fazem parte daquilo da nossa colheita, que não fazem parte daquilo que a gente sente que é nutritivo e saboroso para a gente. Eis que na parte da ação mesmo, que deve ser feito, vocês saíram com a carta do mundo. Não é muito bem agir aqui, é muito mais uma aceitação, é muito mais um sentimento de resiliência, de olhar para a sua situação, para o seu tema, para o que te aflige aqui nesse 7 de espadas e entender que uma hora ou outra essa situação ela acaba. Existe todo um ciclo, existe todo um porquê de você estar passando por isso. Não é fugindo que vai ajudar, não é fugindo que vai fazer com que a solução do problema apareça. É muito mais na aceitação que é um ciclo e que é um ciclo que está por acabar, que é um ciclo que tá próximo do seu fim, mas que existem lições preciosas dentro dele, que existem lições de maturidade, de crescimento emocional, expansão da consciência, crescimento espiritual, principalmente, porque quando a gente está trocando de casca, geralmente é porque a gente está trocando também de crenças, está trocando de energia, muitas vezes, espirituais. E isso é muito bacana. Então esse ciclo que você está passando, ele pode parecer caótico, ele pode parecer assim, do tipo, não quero embater de frente, eu não quero ver esse problema de frente. Mas ele é necessário. Vocês não precisam embater, vocês não precisam tomar atitude, mas sim
compreender que faz parte de um ciclo e que esse ciclo ele não é eterno, de que nada dura para sempre. O que esperar então com esse ciclo que está se finalizando, com esse ciclo que vocês estão atualmente? Esperem renovações, esperem transformações, esperem que o ambiente que você se encontra, a situação que está fazendo você querer fugir, ela vai se transformar, ela vai se reverter em algo muito, muito melhor do que parece hoje. É como se fosse um tempo extremamente necessário para vocês abrirem as asas, para vocês entenderem o tempo, principalmente, o ciclo do seu corpo, o ciclo da fase que você está. Pode ser que vocês precisem se desfazer da sua casca. Talvez seja isso que você queira fugir. Pode ser. O fato é que eu vejo medo. Dentro do medo, quer dizer, não é que eu vejo medo. Dentro do medo, eu vejo que há uma relutância para tirar o leite de pedra, para enfrentar a situação de peito aberto, com mais coragem, com mais força de vontade, porque pode ser que a passada realmente esteja difícil. Quando a gente está querendo fugir de uma situação, muitas vezes é porque tá pesado, porque dá medo. O medo ele é capaz de fazer a gente, fugir de muita coisa que teoricamente seria bom para nós. A carta da força, ela sempre me vem falando da nossa aceitação dos instintos, da aceitação dos excessos, daquilo que a gente não concorda muito, mas que está dentro da gente e que a gente integra esse instinto. A gente não precisa brigar com ele, a gente não precisa batalhar com ele. A gente precisa simplesmente aceitar, simplesmente entender que ele faz parte da gente. Que por pior que passe na nossa cabeça, por pior que a situação seja feroz na nossa cabeça, temos a capacidade de lidar com ela. Na diplomacia, sim, na leveza, na resiliência, na aceitação, muitas vezes, daquilo que a gente não consegue controlar. Exatamente porque a gente sabe que aquilo que a gente não consegue controlar acaba se transformando. Desculpa. Acaba se transformando, acaba trazendo uma solução, muitas vezes. Seu contexto, ele pede uma clareza de fala, ele pede uma clareza de explicar a situação, explicar o ponto, explicar contexto mesmo. Muitas vezes conversas que vocês estavam evitando ter, elas vão ser extremamente necessárias agora. Conversas mais difíceis, né? Conversas mais secas, onde falta um pouco de empatia, falta um pouco de sensibilidade, mas ela é extremamente necessária. Pingos nos is precisam ser colocados, porque existe uma esperança aqui de dias melhores, de clareza, de compartilhar abundância, de compartilhar uma certeza do caminho que está trilhando. Muitas vezes são pessoas que estão em busca do seu objetivo de vida, estão em busca do que veio aqui para fazer de verdade, mas muitas vezes por medo de enfrentar a situação caótica que se encontram, acabam evitando a oportunidade de trazer essa clareza, de trazer essa certeza do que é que veio fazer aqui. A sua certeza muitas vezes está dentro dessa situação que você está querendo fugir. E aqui vem muito como uma certeza mesmo, o que você quer como objetivo de vida, o que você quer como longo prazo, o que você quer como... que você sente completo fazendo aqui nessa vida, nessa terra, está dentro dos problemas que você está enfrentando. Então, por isso que o fugir hoje, aqui, agora, nessa situação, não vai ser muito útil para vocês. Eis que a espiritualidade vem falando para vocês que ainda temos alguns excessos a serem extirpados. Ainda temos algumas situações que a gente pode entender como viciantes, como danosas, como excessivas, como obsessivas, uma codependência às vezes de alguém ou de algo. A espiritualidade vem falando que essas situações elas ainda vão se desenrolar. Só que elas vão se desenrolar na mesma proporção que o escapismo estiver aqui, na mesma proporção que a vontade de fugir
estiver crescendo. Então é aquela, quanto mais crescer a vontade de fugir, maior serão os desafios, maior será o espelho que nós vamos ver, entende? Então assim, é muito necessário que vocês tragam aquela força de vontade de conversar, de trocar ideia, de ser sincero consigo mesmo, de entender que a vida é feita de ciclos e que fugir do fechamento deles, ou que fugir de uma transformação ou de uma renovação, não é frutífero, não ajuda. Você só acaba voltando para um ciclo viciante, você só acaba voltando para o mesmo lugar. É como se a vida estivesse te dando a oportunidade de renovar, de trazer a clareza que você quer, mas você precisa pôr a mão na massa, você precisa encarar aquela máscara da força, da vontade, do querer ir para frente e de se comunicar. Se vocês precisarem de ajuda, do colo, lembra que eu falei do que vocês podem fazer, do que vocês precisam, é do colo, de pessoas que possam te alentar, acalentar, te trazer um pouco mais de perspectiva doce, um pouco mais de suave na vida, menos excessos e mais doçuras. É isso, essa é a mensagem para você hoje, que está querendo fugir de alguma situação. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Um beijo, um queijo e até a próxima!